A paz esteja convosco. Olha, eu vou falar aqui baseado na Bíblia, pela palavra que Deus enviou aos profetas. Está ouvindo? Baseado aqui na Bíblia, que Deus, primeiramente, enviou aos profetas para escrever a Escritura para nós, para que nós adquira sabedoria através da palavra dele, que de nós não sai nada, da gente não sai nada, só sai alguma coisa da nossa boca se Deus falar, usar o profeta, porque ele diz claramente: todos povos do confim da terra, Jeremias, antes de tu nascer, ele já tinha te dado como profeta, te batizado como profeta, antes de tu se gerar na madre da tua mãe. Mas do jeito que ele falou para Jeremias, ele falou para você, para mim, para os confins da terra, certo? Para toda qualidade de ser humano que existe na terra. Agora existe dois tipos de profeta. Existem dois tipos de profeta. Tem o profeta de Baal e tem o profeta guiado de Jeremias para cá por Deus. É o profeta espiritual e o profeta de Baal. Aí você diz assim: oi, evangelista, e quem são profetas de Baal? Tirando de Jeremias, que é profeta espiritual, até chegar o povo da terra, a maioria, é aqueles, profetas de Baal são aqueles que não acreditam que existe Deus, que existe Jesus, e a gente que faz também o gosto do capeta. E o capeta, ele nunca ofereceu coisa ruim para ninguém. Ele só oferece coisa boa. Mulher bonita, um bonito, certo? E o mais bonito do reino celestial foi Lucifer, mais bonito que Brad Pitt, certo? E por isso que foi um homem criado por Deus. Ele foi criado por Deus desde o começo da terra, desde o começo do mundo. O Lucifer foi criado por Deus, certo? Aí ficou o quê? Ficou ele combatendo com Deus, o grande, que tem na casa na casa da pessoa. Dentro de casa tem sempre alguém com um olho grande no que é teu. Então fazer o seguinte: aí Lucifer toda a vida, do começo do mundo, ele combatia com Deus, o olho grande e a inveja. Aí Deus disse assim: vou puxar tu pro meu reino, para tu ser alguma coisa. É como ele faz com o crente. O crente, o ser humano, na terra, Deus tira lá do lamaçal do pecado, faz dele gente. É feito ele fez com Lucifer. Tirou Lucifer da maldição, que ele foi quem, olha, quem começou, foi Deus que criou ele, vê só. Só existia Deus e ele no mundo. No começo, primeiro de Gênesis, vai para a Bíblia, No primeiro de Gênesis, diz assim, olha, primeiro de Gênesis, a criação do céu e a terra. E a terra, veja só,
Primeiro de Gênesis, no primeiro versículo, capítulo e o versículo. Aí diz assim, a terra era treva. E que é treva? Satanás. Para isso veio os dois, rapaz. Veio Deus e veio Satanás junto. Mas quem criou Satanás foi Deus. Para ter uma diferença. Para o povo na terra saber a diferença do bom e do mal. Assim a gente não sabia de nada. A gente só sabia que existia bom. O mal não existia. Mas existiu desde o começo do mundo o mal. Que as trevas, que é Lucifer, a terra não tinha forma, era tremenda escuridão. O que é escuridão? Treva, vazio, Satanás. O vazio, o diabo, ele toma o que é dos outros, porque ele não tem nada. No começo do mundo era treva, a terra sem forma e vazia. Por quê? Porque ele até hoje é vazio. Por que até hoje é vazio? Porque Deus tomou tudo dele, rapaz. Até a casa. Ele veio junto com Deus. Mas para defender nós, aí Deus disse, espera aí, não é assim não que a banda toca não. Tem que existir o bem e o mal. A treva e a luz. A luz, a treva não se mistura com a luz não, meu filho. Ou se mistura? Porque na palavra de Deus diz que a treva não se mistura com a luz. Vamos dizer, faltou energia, faltou luz energia da rede, falta luz dentro da tua casa, fica tudo o quê? Escuro, vira treva. Aí o que faz você? Botar o pensamento para Deus e esperar a luz chegar, não é isso? Você não é guiado pela luz? Aí você espera a luz chegar. Aí, como a gente não tem paciência de esperar a luz chegar, a luz dos homens chegar, a gente acende uma vela para clarear, acende qualquer coisa, um candeeiro, um lampião. Mas por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas não, meu filho. Se tu é luz, para que tu vai te misturar com treva? Que treva é Satanás. Agora na pregação, minha não, de Deus, na pregação que Deus me dava para eu pregar, sempre eu pregava que Satanás não tinha filho não. Eu pregava isso, né? Na minha visão, né? Na minha visão, na visão de Deus não. Da palavra da Bíblia não. Mas rapaz, quem tem. Satanás não tem filho, quem tem filho é Deus. Aí eu batia nessa tecla, direto. Satanás tem mula, cavalinho, dedo duro, invejoso, oi grande, catimbozeiro, tem tudo, né? Satanás. Mas não tem filho, filho tem Deus. Mas, rapaz, eu leio na Bíblia, descobri que Satanás tem filho. Eu leio na Bíblia. Eu descobri o capítulo, o versículo que Satanás, filho do diabo, é. Eu cheio de diabo tem filha. E quem era a mulher de Satanás? Pô? Quem é a mulher de Satanás? Porque para Satanás ter filho, ele tinha que ter mulher. Porque não existe filho sem a mãe e sem o pai. Não existe. Ser filho de Satanás, quem era a mulher de Satanás? Será que ela tada da Lilith, antes de Eva, instrumento do capeta, que era a mulher mais bonita de que Eva? Era uma mulher mais vistosa do que Eva, Lilith. Aí me disseram isso no mercado público, que antes de Eva já existia uma mulher. Aí eu combati na hora. Digo, não, a primeira mulher é Eva. Mas veio a primeira mulher, que foi uma esposa de Satanás. Para depois vir a esposa do homem, do varão, que é Eva, a nossa mãe. Né? Na parte bíblica, celeste, a primeira espiritual foi Eva, santa. Foi Eva, a primeira mulher santa foi Eva. E satanismo foi Lilith, era a mulher de Satanás. E os filhos de Satanás são os que matam, os que roubam. São filhos de Satanás. Por quê? Porque para o gosto do demônio. Oi, não foi Deus que fez? Foi. Ele deixou de ser filho para ser treva. E aquele que é treva é filho de Satanás.
Porque Satanás é treva, vazio, sem forma. É feito de aqui em Gênesis, no começo do mundo. Terra sem forma, vazia, escuridão e vazia. Vazio é quem? Vazio é o Satanás. Tem nada não, ele toma o que é dos outros, pai. Invade as casas do pessoal para levar, toma uma célula na rua, mata sem precisão, tira a vida da pessoa. Quem deu a vida foi Deus. Ele vem e tira a vida. Filho do Satanás. Aí eu estava dizendo que Satanás tem filho, mas achei na Bíblia que tem. Tem. Então, se tem filho, ele tem mãe. Quem é a mãe dele? Lilith. A mulher mais bonita do que Eva, antes de Eva. Que é a mulher das trevas. Essa é a mulher das trevas. Foi antes de Lucifer, casou com ela, deitou com ela. Não casou, não existia casamento. Se deitou com ela, aí espalhou a terra de filho diabólico. Deixou de ser filho da luz para ser filho das trevas, que mata, que rouba, dedo duro, dedo duro é o cabueta. Os aviciados, os adúlteros, todo tipo de pecado da terra. São os filhos de Lucifer. Para isso, quando Deus expulsou, Deus foi atrás de fazer Lucifer de gente, aí botou Lucifer para ser maestro, aí fez ele de gente, né? Depois ele queria tomar o que era de Deus, com inveja. Ele não tem um invejoso. Aí Deus expulsou ele, aí depois ele ficou com raiva de Deus mais ainda. Aí por isso que eu digo sempre aqui, ó, na palavra, quando eu chego numa igreja, eu uso a palavra de Deus, aí Deus manda dizer, quando disser assim, Deus está aqui, Deus está ali, é mentira de cão. Deus não está em canto nenhum. Ele não sai do trono dele, da cidade de Sião, para visitar ninguém. A não ser que o espírito dele vai para Jerusalém 24 horas, está na Bíblia. 24 horas visitando Jerusalém. E os olhos grandes começam de dentro de casa, vai chegar na rua. Por que José foi vendido para os irmãos? Com inveja, porque José sonhava e o sonho de José foi realidade. Então louvor aí que diz, nem todo José é sonhador não. Mas vários José enviados por Deus, eles, permitidos por Deus, eles sonham e é realizado. Agora, só que tem muito José que abusa do sonho. Às vezes Deus dá uma benção a José e José abusa da benção. Não, em vez de agradecer a benção e fazer com que a benção renda mais, ele vai destruir. Porque eu estava falando para o irmão hoje, num certo lugar, eu não vou dizer o lugar, que é por questão de ética, mas num certo lugar, estava conversando eu, meu irmão e meu filho, eu, um irmão e meu filho, conversando. E o nome dele também é José. Mas tem um louvor aí, que nem todo José é sonhador. Não é todo que é sonhador, mas tem José que sonha e abusa do sonho. Porque José foi sonhador e foi governador do Egito. José de Canaã, José do Egito. Não, José nunca foi do Egito. José toda a vida foi filho de Canaã. Foi governador do Egito, escravo e governador. Mas José foi realizado pelo sonho que Deus deu a ele. E ele acreditou. Se tu sonha e acredita no Pai Eterno, teu sonho é realizado. Agora tu não abusa das bênçãos que Deus te dá. É dividir a bênção e não ficar em prejuízo. Saiba dividir a bênção. Se tu tens, vamos dizer, tu ganha 50, tu pega 25, guarda para teu uso, 25 tu dá a teus irmãos. Certo? Tu divide 25, 25 é teu. 25 é para solhar teus irmãos. Agora não é para tu abusar. Sair comendo tudo não, dando tudo não. Porque Deus diz, divide, porque Jesus disse, o jovem rico, vende tua fazenda, vende tudo que tu adquirisse, divide. Ele mandou dividir para os teus irmãos, para tu e teus irmãos.
Ele não mandou dar tudo não, rapaz. Ele não mandou dar tudo. Aí o cara botou na cabeça, disse o quê? Eu tive com maior dificuldade para eu ter as coisas. Aí vou vender para dar meus irmãos. Mas ele não mandou dar tudo. Ele mandou você separar aquilo que o irmão precisar para dar a ele. Não é dar tudo e tu ficar sem nada não, rapaz. Tá ligado? Tu tem que ter a direção espiritual para fazer as coisas. Por que tem pastor quebrado na emenda? Porque prega e no fim dá tudo dele aos outros. Deus não mandou dar tudo dele aos outros não. Ou então ele pega, manda os outros vender o que tem para dar a ele. E é assim que a banda toca. Aí tem muito evangélico aí, vendeu casa, vendeu carro, vendeu moto. Se deixasse, vender até o metrô para dar ao pastor. E ele mora na rua. E Deus quer isso, quer? Deus quer isso, é? Do servo dele. Isso é obra do cão. É obra do cão. Aí você vê. Aí no lugar de você dar o dízimo à igreja, compra a cesta básica de acordo com a condição do seu bolso. Compra a cesta básica na favela, dê uma pessoa cheia de filhos, que não tem emprego, cheia de filhos, aí Deus agradece. Chega na visão de Deus, certo? Não vai nessa não, meu irmão. Vai na, nem todos que dizem o Senhor é salvo não. Certo? Ainda vem muita pregação para vocês aprenderem como é a história. Aqui é a voz mandada por Deus, a voz da verdade, mandada por Deus. E a verdade dói. Amém? Para quem anda errado. A verdade só não dói para quem anda certo, mas para quem anda errado, a verdade dói. Amém? A paz fique convosco. É a paz de Jesus. A primeira igreja do mundo foi a Igreja Batista, feita por Paulo. E Paulo pegou o nome de pastor porque foi a igreja que consagrou. Mas Jesus não deu carteirinha a ele não.